Olá galera, aqui é Ederson Carvalho. Neste vídeo vamos trazer os detalhes e as atualizações em relação ao ajuste pós-fechamento da operação de venda da Oi Móvel para Vivo, TIM e Claro. Tanto em relação ao processo de arbitragem que está acontecendo lá na Câmara de Arbitragem do Mercado da B3, quanto do processo de mediação que foi estabelecido lá na 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Se este assunto é do seu interesse, fique com a gente até o final. Então, para a resolução do conflito envolvendo a venda da Oi Móvel para Vivo, TIM e Claro, dois procedimentos estão acontecendo paralelamente. Um lá na Câmara de Arbitragem do Mercado da B3 e um outro lá na 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Lá na Câmara de Arbitragem do Mercado da B3 acontece um processo de arbitragem e já lá na 7ª Vara acontece um processo de mediação. Mas, afinal de contas, quais são as diferenças entre esses dois procedimentos? Começando pelo processo de mediação, o processo de mediação é criado num ambiente favorável para estimular as partes para que elas possam explorar alternativas para que conjuntamente se esforcem para criar uma solução para o conflito, evitando que alguém decida por elas. Ou seja, num processo de mediação, quem decide são as partes. Não tem uma terceira pessoa para decidir por elas. Então, nesse tipo de procedimento, as compradoras e a Oi têm que buscar uma solução. Já na arbitragem, nós temos a presença de um árbitro e é ele quem decidirá a disputa. A figura do árbitro num processo de arbitragem é como se fosse a de um juiz do Poder Judiciário Estatal. O processo de arbitragem foi protocolado no dia 6 de outubro de 2022, lá na Câmara de Arbitragem do Mercado, e já a mediação foi instaurada lá na 7ª Vara Empresarial pelo juiz Fernando Viana no dia 26 de setembro de 2022. Assim, galera, os dois procedimentos podem andar paralelamente. Não há nenhum impedimento para isso. Até porque quem foi em busca do processo de arbitragem foi a TIM, a Vivo e a Claro. E já o responsável pelo pontapé inicial para a instauração do procedimento de mediação foi a Oi. O processo de mediação é um processo mais rápido, com prazo definido pelo juiz Fernando Viana, o qual é o de 60 dias. Já o processo de arbitragem pode levar anos para uma sentença final de arbitragem. E neste exato momento, o processo de arbitragem ainda está naquela fase de escolha dos árbitros, que vão compor o tribunal arbitral. Então, galera, é importante saber e compreender que no processo de arbitragem, quem decide é o árbitro. E já no processo de mediação, quem decide são as partes, chegando num acordo. A Oi foi notificada pela Câmara de Arbitragem do Mercado da B3, e então ela tem que decidir se irá participar ou não deste processo de arbitragem. Tudo indica que ela realmente vai participar, uma vez que o processo de arbitragem é o meio previsto em cláusula contratual de venda da Oi Móvel para resolução de conflitos. Portanto, se a Oi se negar em participar, o que eu acho muito difícil, é como se ela estivesse violando uma cláusula do contrato de compra e venda da Oi Móvel. E é bastante importante informar aqui, em caso de uma eventual recusa da Oi em participar deste processo de arbitragem, isso não impediria o processo de arbitragem continuar. O processo iria continuar, porém a companhia não poderia se defender das acusações e nem poderia atacar os pontos críticos do ajuste pós-fechamento de venda da Oi Móvel. Então, no processo de arbitragem, quem está com o poder nas mãos é o árbitro presidente do tribunal. Inclusive, se a Oi não quiser participar do processo arbitral, o juiz pode até mesmo decidir em arquivar o processo. Então, enquanto as coisas andam lentamente no processo de arbitragem, lá na Câmara de Arbitragem do Mercado, lá no processo de mediação, as coisas estão pegando fogo. O juiz Fernando Viana concedeu uma liminar favorável à Oi no dia 3 de outubro para que Vivo, TIM e Claro depositassem em uma conta judicial 1,5 bilhão de reais, referente aos 10% restantes
limite retido pelas compradoras da venda do imóvel. Inicialmente, o juiz Fernando Viana deu um prazo de 48 horas para que isso acontecesse, porém, ele acabou prolongando posteriormente este prazo para 10 dias úteis. E durante este prazo de 10 dias úteis, Vivo, TIM e Claro tentaram de qualquer maneira derrubar esta liminar que é extremamente favorável à Oi. Então, logo na segunda-feira, dia 17 de outubro, Vivo, TIM e Claro protocolaram um pedido de suspensão desta liminar no Superior Tribunal de Justiça. E além delas pedirem a suspensão desta liminar, elas também apresentaram lá na Corte do Superior Tribunal de Justiça recursos, ou seja, agravos de instrumento para tentar reverter esta decisão do juiz Fernando Viana. E lembrando que Vivo, TIM e Claro já tinham ido ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pedir a suspensão desta liminar, mas o pedido acabou sendo indeferido pelo desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho, e na semana passada a desembargadora Mônica da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também negou os pedidos de efeito suspensivo. Então, depois de tomar 2 nãos, as compradoras Vivo, TIM e Claro recorreram na segunda-feira ao Superior Tribunal de Justiça. Mas, no dia 19 de outubro de 2022, quarta-feira, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, não aceitou o pedido de suspensão da liminar e sentença do juiz Fernando Viana e manteve a determinação sobre este depósito em juízo no valor de 1,5 bilhão de reais. Então, as compradoras Vivo, TIM e Claro tinham 5 dias para recorrerem da decisão da ministra Maria Tereza. Mas elas preferiram não recorrer após esses 3 nãos e começaram a realizar esses depósitos em conta judicial vinculada ao processo de recuperação judicial da Oi. Primeiro foi a TIM, que realizou o depósito na quarta-feira desses 1,5 bilhão de reais. Cada uma das 3 compradoras tem a sua respectiva parte, ou seja, o seu respectivo valor, e cada um desses valores tem um peso. O valor da TIM foi o de 669 milhões de reais, o da Claro é de 342 milhões de reais e o da Vivo é de 515 milhões de reais, perfazendo-se um total de 1,5 bilhão de reais. E depois da TIM ter depositado o seu respectivo valor, foi a vez da Vivo depositar os 515 milhões de reais na conta judicial no dia 20 de outubro de 2022, quinta-feira. Portanto, agora só falta a Claro realizar esse depósito e ela tem prazo até o dia 25 para realizar esse depósito no valor de 342 milhões de reais. Lembrando que o juiz Fernando Viana estabeleceu uma multa de 10% para as operadoras que não cumprirem o prazo estabelecido para o depósito. Eu espero de verdade ter contribuído com estas informações sobre o processo de arbitragem lá na Câmara de Arbitragem do Mercado da B3 e do processo de mediação que está acontecendo lá na 7ª Vara Empresarial. Se você gostou desse conteúdo, clique no botão valeu aqui embaixo como forma de agradecimento pelas informações obtidas neste vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, o que você está esperando? Se inscreva logo, ative o sininho de notificações, curtam este vídeo e deixem aqui nos comentários suas dúvidas em relação a estes 2 processos. E compartilhem este vídeo com seus amigos. Um grande abraço a todos e até a próxima!